Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live para a honra e glória do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E gostaríamos de, esta noite, compartilhar alguns momentos onde estaremos adorando ao Criador Todo-Poderoso. E você pode participar conosco. Você pode enviar sua mensagem, você pode fazer seu pedido de oração, você pode enviar seus comentários e nós estaremos aqui compartilhando juntos esse momento diante da presença do nosso Deus. Também a sua palavra quando diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se fará presente. Então nós temos essa certeza da presença solene do Senhor. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de se adorar a Deus, independente de qualquer circunstância. Você tem percebido que isso não impede que adoremos ao Senhor, pode impedir uma certa convivência, impedir certas ações, porém não impede que sejamos adoradores e que busquemos ao Senhor com todo o nosso coração. Para a leitura e reflexão inicial, Salmo de número 24, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o poderoso nome do Senhor. Vamos orar, amados irmãos, amigos, de todos que estão agora nesse momento. Simplesmente nós não queremos apresentar a você uma opção, mas nós queremos realmente adorar a Deus e nessa oportunidade compartilhar com cada um e poder expressar essa alegria, essa gratidão, que ainda que possamos fazer, milhares de coisas, ainda que pudéssemos fazer coisas maravilhosas, não retribuiria o que Deus fez pela humanidade e especialmente, particularmente por cada um de nós. Então, faça uma oração de gratidão ao mesmo tempo, uma oração de confissão diante do Senhor neste momento. Amado, eterno, maravilhoso Deus, amado Senhor da glória, em nome de Jesus nós te louvamos, porque, meu Deus e meu Pai, o Senhor é bom e maravilhoso. O Senhor nos perdoou e nos resgatou, o Senhor nos lavou e nos purificou do sangue do Cordeiro. Perdoe, Pai, porque mesmo assim, Senhor, nosso coração é teimoso, Pai, pecamos e falhamos e fracassamos, mas ainda assim, Senhor, por sua palavra e vivificados nela, Senhor da glória, nós buscamos agradar ao Senhor e viver em sua presença, fazer a sua vontade. Meu Deus, nos ajude, porque sozinho não podemos fazer, sem o Senhor, Pai, não podemos fazer nada. Assim, meu Deus, rogamos sua presença, a direção do Senhor, meu Pai, a condução em tudo, Pai amado, meu Senhor, a ser realizado neste momento. Que as vidas, Senhor, sejam envolvidas pelo seu Santo Espírito, que sua palavra vá no mais íntimo do coração e convença o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Faça transformação, modificação e, meu Deus, e molde o nosso ser, o nosso caráter, para que cada dia andemos, Pai, em novidade de vida,
na presença do Senhor, louvando e adorando com todo o nosso coração, e a nossa vida seja um altar onde a presença do Senhor seja a chama constante, Deus, que nunca se apaga. Meu Senhor, meu Deus, essa nossa vida está em suas mãos, e abençoe a todos, cada família, Senhor da glória, pois o Senhor conhece e sabe as necessidades de cada um de nós, meu Deus. Assim estamos, Senhor, dependentes da sua graça, dependentes, Pai amado, da sua direção, dependentes do Senhor, do seu querer, do seu agir. Fique conosco, Pai, assim é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao poderoso nome do Senhor. Nós convidamos você a louvar juntamente conosco. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Tudo vem de ti, e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro
gratidão eu canto a ti com o coração. Quero adorar-te, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti com o coração. Quero adorar-te, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha. És meu Senhor, meu Salvador. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor adorado, nosso Deus exaltado. Inicialmente fizemos a leitura do Salmo de número 24 e a pergunta bem pertinente do salmista é quem vai morar no santo templo do Senhor. E a afirmação que ele começa, o Salmo, é dizendo que do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e tudo que nele existe pertence ao Senhor. Assim, amados, nós sabemos que todas as coisas estão debaixo da potente mão do Senhor e que Ele não está com a mão encolhida para não poder operar, nem o seu ouvido está agravado para não poder ouvir. Essa a profecia do profeta Isaías. Então esse Deus, Ele é o mesmo, conforme vai dizer lá em Hebreus, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo é o mesmo. Podemos confiar, podemos descansar, podemos entender que Deus nunca desamparou, conforme as palavras do rei Davi. Ele disse: fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Você pode confiar nesse Deus. Eu sei que nós somos pequeninos e somos muito falhos. Por isso desconfiamos, desesperamos e ficamos com muito medo. Mas se você ligasse no trono da graça, se você abrir o seu coração para o Senhor, se você depositar nele toda a sua confiança, o Senhor é poderoso para te abençoar e para te sustentar e para te conduzir de maneira que você não será abalado e você pode andar até mesmo no vale da sombra da morte, como disse Davi no Salmo de número 23, que você não vai temer mal algum, porque o Senhor é quem te conduz, o Senhor é quem nos leva a verdes pastos e as águas de descanso. Então, descanse do Senhor, confie nele. Essa situação ela vai passar.
Essas coisas vão terminar e você vai ficar com uma experiência nova que aconteceu na sua vida. Porém, esses dias serão marcados pelo seguinte: a maneira como confiamos em Deus ou a maneira como ficamos abalados na nossa fé e não conseguimos demonstrar a segurança de que cremos em Deus. Você está sendo testado, o mundo inteiro está sendo testado. Nós estamos sendo testados porque nós falamos, anunciamos de um Deus que faz todas as coisas, que governa todas as coisas, mas e a nossa confiança? Ele é dono de todas as coisas. Ele fundou sobre os mares, a fundação da terra ele colocou sobre os mares, e até hoje ele sustenta, até hoje ele governa, e não está desgovernado, não está ao léu. Deus está no controle de toda a situação. Podemos afirmar, seja na bonança, seja na tempestade, não importa, Deus, Ele é fiel. Amém. Deus é maravilhoso. Por isso, vale a pena nós louvarmos a Deus. Vale a pena nós insistirmos para que pudesse entender o pecador, pudesse aquele que no seu coração duvida, deixar o seu caminho mau, arrepender-se dos seus pecados e curvar-se aos pés desse Senhor Todo-Poderoso. Quem dera que isso acontecesse nesse período de quarentena, esse período de estar todos em recesso, vamos assim dizer, tá? Todos debaixo de um jugo, né, pudesse compreender nesses momentos que a oportunidade que Deus está dando é de você crer, é de você se arrepender, é de você correr aos pés do Senhor. Não há outra saída, não há outro meio. Não confie no socorro do homem. Olhe para os montes e você não verá que vai vir socorro de lugar algum. Não vai vir socorro da política, não vai vir socorro da ciência, não vai vir socorro dos homens poderosos. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Confie e guarde todo o seu depósito de segurança, de confiança, de fé, de amor, de dedicação ao Todo-Poderoso. Bendito é o nome maravilhoso do Senhor. Aleluia. Irmão Fábio. Amém. Amém. Vamos continuar louvando o nome de Jesus. Eu queria cumprimentar você que está em casa, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria louvar o nome desse Deus, como o pastor falou, que é de onde de fato vem nosso socorro. Então, eu convido você a ir em casa também louvar conosco. Declarar que, independente do que nos ocorra, independente do amanhã, Deus é Deus. Amém? Louvar o nome de Jesus. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo
se Deus fizer. Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curar eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós gostaríamos muito que você pudesse compartilhar e também você depois pudesse acessar o nosso canal no YouTube, pudesse se inscrever lá, para podermos transmitir, fazer nossa transmissão via YouTube. Nós precisamos de ter pelo menos 1000 inscritos no canal e nós gostaríamos de ter a sua ajuda. Você vai lá, você pode digitar IAC Mogeiro e você vai, tudo maiúsculo, você vai encontrar os vídeos que estão lá das nossas lives e você poderá se inscrever no nosso canal e assim poder nos ajudar a poder levar, né, por esse outro meio e possivelmente alcançar mais pessoas. Porém, sua ajuda é de grande valor. Vá, né, depois que terminar, você vai lá, acessa. Posteriormente, terminarmos a live, vamos postar também o vídeo no YouTube. Você vai poder acompanhar e vai poder estar lá nos ajudando o nosso canal a divulgar, né, o nome do Senhor, a palavra de Deus, e fazermos isso para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos vocês estarem conosco nesses momentos e estejam intercedendo, estejam orando. Nós também queremos orar por sua família, orar por essa situação, porque nós sabemos o seguinte: não é só uma situação de medo, mas é uma situação em que muitos se encontram em casa. Nem todos os trabalhadores são trabalhadores oficiais registrados que têm uma segurança de ter o seu salário mesmo nesse recesso. Muitos trabalhadores informais, muitos trabalhadores que têm apenas o ganho quando estão trabalhando, que estão agora em recesso, realmente fica em grande dificuldade. Então, por todas essas pessoas, talvez seu lar, sua família esteja passando por essa situação, você está preocupado, né? Ainda que tenha o Senhor dizendo: olha, não se preocupe com o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e é mais do que as vestes e tal. E ainda que ele diz: não devemos estar ansiosos pelo dia de amanhã, nós devemos fazer isso confiando e crendo nele. Mesmo assim, não dispensa de todos nós estarmos orando, entregando essa situação e rogando a Deus, que é o nosso sustentador, que é a nossa provisão. Deus é o nosso provedor. Nele é que nós temos realmente essa única segurança. É Ele quem levanta pessoas, é Ele quem coloca no coração dessas pessoas de ajudar, essas pessoas que Deus, né, vai e desperta, e essas pessoas que têm um coração voltado para Deus, que ouvem a palavra de Deus, ajudam, se importam com as pessoas. Então essas pessoas também devem orar conosco, interceder também neste momento,
se essa situação está lhe afetando dessa maneira, confie e creia. Deus vai cuidar de você, pois Ele não desampara ninguém. Meu Deus e meu Pai, nós estamos vivendo, Senhor, em nosso país e quase e pelo mundo afora, à exceção de alguns países, vivendo, Senhor, essa pandemia, esse incômodo, Pai. Estamos ouvindo, Senhor, as autoridades que pedem, que falam que as melhores maneiras e estratégias de não haver um contágio e não haver uma epidemia, Senhor, na nossa cidade, na nossa região, nos alguns lugares. Estamos tentando cooperar, estamos, Senhor, ouvindo o que essas pessoas especialistas, diante, Senhor, de tantas discussões, debates, de tantas pessoas que colocam ideologias e questões políticas e coisas supérfluas, meu Deus, no meio de uma situação como essa delicada. Senhor, que todos os corações pudessem serem voltados, meu Deus, a compreender e, Senhor, a meditar e refletir, Senhor, na sua palavra, meditar o quanto estão longe do Senhor, quanto estão longe, ó Pai, Deus, de lhe agradar, de fazer sua vontade, meu Deus, estão aí, Senhor, tirando os momentos para, Senhor, fazerem pequenas vinganças ou para, Senhor, colocarem suas opiniões que não, Senhor, somam em nada, que não trazem nenhum alento. Meu Deus, mas muitas pessoas estão tendo danos reais, estão sofrendo, estão padecendo, estão, Senhor, sem perspectiva para o amanhã. Senhor, és o Senhor, nossa única esperança, é no Senhor que temos o nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza em tempos de guerra, em tempos, Senhor, de grande aflição. Por isso, Pai Santo, eu quero rogar ao Senhor por cada família, quero, Senhor, lhe pedir que o Senhor proveja os meios para que, Senhor, todos possam ser supridas as suas necessidades, que o Senhor traga auxílio, socorro, pois o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Que o Senhor, com sua mão poderosa e estendida, toque, Senhor, nos lares, nas famílias. Que o Senhor livre do mal, o Senhor proteja, guarde, meu Senhor, a cada um. Pai amado, que o Senhor dê direções para, Senhor, o andamento do nosso país, da economia e, Senhor, do sustentado, nosso granjear diário, Senhor, a nossa luta diária, Senhor, pelo nosso pão cotidiano, Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Pai, a ter, Senhor, pessoas que estejam realmente preocupadas, governantes, especialistas, com, Senhor, verdadeiramente a saúde, que não seja apenas, Senhor, ó Pai, as coisas escondidas, Senhor, de meios corruptos para tirarem vantagem, Senhor. Pai, afaste isso, tire isso, meu Deus, e intervenha, Senhor, em favor de tantos que precisam, de tantos que são necessitados, Pai. Ajude, meu Senhor, faça a obra, Pai. Nós, Senhor, esperamos e aguardamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós queremos vamos cantar mais um para a gente poder fazer, ajeitar aqui. Nós vamos fazer uma mudança aqui no nosso cenário, né? Mas enquanto isso vamos cantar mais um louvor aqui para nós irmos para a palavra.
e nele a gente pode confiar. E o nome dele é Jesus, Jesus, Cristo. Ele é meu melhor amigo, a gente pode confiar. Jesus Cristo, Ele é meu melhor amigo, nele a gente confia. A gente pode confiar. Jesus Cristo, Ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus Cristo, Ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus Cristo, Ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos glorificar aqui. Já convido vocês que devem abrir as Escrituras, o livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 18 ao 32. A leitura. Temos de prosseguir com estávamos. Nós fazemos a primeira parte do livro de Romanos e nós falamos do 1 ao 17, falamos a boa notícia e um caráter introdutório da carta de Paulo aos Romanos, mostrando essa mensagem de Deus, mas 18 do capítulo 1 até o capítulo 3 e versículo 20, Paulo vai falar de uma notícia que não é boa para aquelas pessoas que ouviram, muito menos para os dias de hoje, que é a má notícia. E aí, talvez você pense, né, diante de tudo, né, nós ouvimos ainda essas notícias, só que essa notícia, ela ainda é pior do que essa notícia que nós estamos não só ouvindo, mas estamos vivendo. Essa má notícia, ela é com relação a você, a mim e cada pessoa deste mundo, com relação a ela e Deus. E aqui é uma descrição, essa carta de Paulo, ela é uma descrição realmente do que a humanidade vive, do que a humanidade ela tem, sabe, demonstrado para com Deus de forma de gratidão, que é o que tem faltado. Então nós vamos perceber que uma situação como essa nossa volta, ela está em decorrência disso que Paulo, escrevendo a esses cristãos em Roma, ele vai demonstrar, e você vai ter a nítida ideia de que esse acontecimento está aqui como o julgamento de Deus. Olha, Deus é o juiz de toda a terra.
ainda que o seu juízo nesses dias é com misericórdia, ele vai mostrar e revelar, e gradativamente mostrar que um dia o seu juízo vai ser definitivo, vai ser final, e não haverá mais a misericórdia, porque a porta da graça vai se fechar. E tal como foi nos dias de Noé, que não pôde atender os apelos das pessoas que foram lá e disse: Noé, abre-nos a porta, e ele disse: não posso, está fechado por fora, de maneira que o homem não pode abrir as portas da salvação, nem outros, nem o próprio homem. Por isso que Paulo vai trazer esta má notícia, e eu quero ler junto com vocês. Vocês podem aí nos acompanhar, pode com a palavra, ou pode apenas nos ouvir. Que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Eles manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E culcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus nos entregou a uma disposição mental reprovável para não praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Como eu disse para vocês, o texto vai ainda mais, todo o capítulo 2, capítulo 3 até o versículo 20, vai ser uma narrativa dessa descrição da ira de Deus, do porquê dessa ira de Deus, porquê os homens vão serem julgados e porquê eles são indesculpáveis. E quando ele vai finalizar o capítulo 2, ele vai tirar a presunção dos judeus que se achavam, por serem judeus, eles estavam imunes ao juízo de Deus. E o juízo de Deus não se aplicaria a eles, porque eles eram dispenseiros da lei de Deus, porque eles haviam recebido as bênçãos espirituais. Mas Paulo vai justamente dizer que eles também não ficarão imunes, que eles também iriam receber, e estavam também participantes de todos esses males. Olha, meus amados irmãos, eu quero dizer duas palavras para você que descreve
Na visão teológica, o que isso significa? Depravação total. Essa é a mensagem que a teologia, o nome foi dado para esse contexto do ser humano, de distante de Deus, caído da graça e com essa inclinação terrível da qual você viu na narrativa da leitura que fizemos. Depravação total significa que o mal contaminou o homem totalmente e que sua mente, seu coração e vontade estão todos envolvidos, ou seja, o homem não tem nenhuma algo nele que o pecado não esteja envolvido, suas decisões, seu coração, ele também já está afetado pelo pecado e sua mente também. Por isso que ele está depravado totalmente, ele está totalmente contaminado, ele está totalmente envolvido pelo mal e isso leva a ele a estar distante de Deus. Leva a ele não ter acesso à presença gloriosa do Senhor. E é isso que Paulo vai dizer, essa má notícia. O homem está condenado nos seus delitos e pecados, ele está morto, ele está distante de Deus e ele precisa daquilo que ele falou nos versículos anteriores. Ele precisa dessa boa notícia, mas aqui, posteriormente ao que Paulo vai descrever, ele vai começar a falar sobre justificação e nós vamos, numa sequência, trazer, porque é nisso que a humanidade vai poder descansar numa promessa. Mas essa promessa, ele precisa primeiro, o homem precisa entender que é pecador, ele precisa entender que ele não faz a vontade de Deus, ele precisa entender que tudo que faz, ainda que seja bondade, gestos e atos bondosos, eles estão todos corrompidos pelo pecado, de fato que o homem faz algo bom, mas isso faz com que o seu coração se orgulhe por ele ser bom, então ele está contaminado e ele precisa da graça de Deus e o reconhecer de que ele não pode chegar a Deus sozinho e nem obter o perdão, nem muito menos se purificar do seu pecado. É essa condição que vai aqui ser demonstrada e que você, eu, pecadores, precisamos reconhecer. Nós não temos bondade, não temos atos de justiça para que pudéssemos alcançar a salvação, e nós só podemos entender, receber e poder ser agraciado pelo Senhor à medida que nós reconhecermos que somos pecadores, reconhecermos que não agradamos a Deus, reconhecemos que nós não servimos a Ele como deveria, e somente nele podemos chegar a Deus e podemos ser por Ele alcançados, abençoados, livres da condenação e poder ter a esperança da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É essa notícia ruim. Você está totalmente contaminado, totalmente tomado pelo mal, e você pode imaginar, mas como assim? Isso quer dizer que lá na origem do pecado do homem, toda a humanidade, Paulo também vai dizer isso aqui no livro de Romanos. Ele vai explicar, e nós vamos também ver isto, né, nessa sequência que nós vamos trazer para todos vocês, dessa leitura ou dessa exposição desse livro, trazer para você entendimento, ainda que nós estamos trazendo de uma forma resumida e de uma forma onde possamos ser mais diretos, sem muitos detalhes, para que a nossa mensagem não seja muito extensiva. Nós queremos ser bem pontuais no que o texto está dizendo, para que você compreenda essa mensagem e Deus coloque no seu coração essa verdade que vai produzir em você o arrependimento necessário, a fé necessária para você poder crer, o arrependimento para que você reconheça essa bondade maravilhosa de Deus. Olha, meus amados, se o homem não estivesse totalmente contaminado, se houvesse nele algo bom que pudesse guiá-lo para ele ser livre de uma condenação, Jesus não precisaria ser morto lá na cruz do Calvário.
Por que Jesus morre na cruz do Calvário? Por que Jesus é pendurado no madeiro? Porque não há condição do ser humano chegar-se a Deus. Não há condição do ser humano obter uma justiça que produza o perdão desse pecado, que é algo que faz suscitar a ira de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o ser humano, com o seu modo de lidar com as coisas, de viver, modo de encarar até mesmo a sua criação, até mesmo o que Deus vai estar suscitando a ira de Deus. O que Paulo vai dizer no versículo 18, e o tempo verbal aqui está dizendo que Deus está se irando todos os dias, que é uma ira contínua, que Ele manifesta essa ira contínua por causa do pecado, por causa da desobediência, porque as pessoas não querem saber de Deus, elas querem agradar a si mesmo, elas querem viver para o deleite de sua própria carne, de suas vontades, que são contrárias àquilo que agrada a Deus. É por isso que você está espiritualmente morto. Paulo vai dizer isso em Efésios 2:1, que estamos nós mortos nos nossos delitos e pecados. Foi a lei, aquela condição que o Senhor nos alcançou, foi a condição que Ele nos encontrou, e toda a humanidade que não está nele encontra-se mortos nos seus delitos e seus pecados. Olha, essa condição de morto é uma condição onde descreve todo esses versículos, essa descrição, essa biografia de um mundo. Paulo bem poderia estar citando os dias de hoje. Ele vai falar aos cristãos que estavam num contexto de uma cidade promíscua, de uma cidade que vivia essas coisas que o texto também descreve, as quais Deus, não havia pudor, não havia as restrições, não havia moralidade, as pessoas não estavam mais restringindo a viver, ou seja, eles estavam dando vazão aos desejos mais terríveis da sua carne. E assim, nessa sociedade onde era comum haver essas relações contrárias à natureza, como o texto vai dizer, numa sociedade onde isso era normal, onde se vivia isso, e se tinha até status social, até mesmo os soldados, os guerreiros, eram chegados aos rapazizinhos e coisas assim desse tipo, que enojam a Deus. É abominável. E vale salientar que nós não queremos com isso dizer que odiamos pessoas, mas que os atos praticados por tais pessoas são descritos aqui na Bíblia como abomináveis diante de Deus. E essas pessoas podem, merecem, são dignas também da graça de Deus, assim como qualquer outro pecador. Porém, seja esse ato, seja o ato de mentir, de inventar males, seja o ato de ser soberbo, de ser orgulhoso, todos esses males são abomináveis diante de Deus. Porque é um Deus santo, é um Deus justo, e essa ira de Deus emana justamente da justiça de Deus e da santidade de Deus. Então o homem encontra-se espiritualmente morto, por isso que essa ira é a manifestação da ira dele. Versículos de 18 a 32 vai dizer isso. A ira de Deus manifesta, se revela, vai se mostrando, vai aparecendo. E essas condições são descritas com pormenores. São ditas, mostradas de forma irrefutável, que cada um venha crer, que cada um venha ser despertado pelo Senhor. Então essa manifestação da ira é por conta de que Deus é justo e sua santidade, a sua pureza. Deus é puro, Deus é santo. E Deus nos fez, ao criar o homem, Ele fez imagem e semelhança dele. Então Deus fez o homem com esse senso de moral, com esse senso de santidade, com esse senso de pureza. E quando o homem transgride, ou seja, quando o homem faz essas coisas, pratica essas coisas, ele está em contrário à natureza de Deus, está em contrário ao que Deus é. Então está contrariando a Deus, e por isso eles são alvos da ira de Deus. Todos nós pecadores, que desobedecemos, que falhamos em não honrar
adorar e glorificar o nosso Deus, nós estamos com um Deus, como descreve na sua palavra no Antigo Testamento, como alguém que está com um arco e flecha e está com ele no limite, puxando o limite, segurando a flecha até não soltando. É a descrição da ira de Deus sobre aqueles que estão em piedade e estão vivendo sua vontade. E talvez você pudesse pensar, não, as pessoas que Deus estão iradas são as pessoas que são aqueles que cometem os mais terríveis dos crimes, aquelas pessoas que cometem atrocidades. Olha, tudo isso é um contexto, e tudo isso surge de uma simples coisa, simples por um modo de dizer palavra, mas que não é simples, é a pior coisa, é o pior mal, é a pior doença. É a pior coisa que, sabe, essa infestação e esse contágio nem chega perto, nem chega à semelhança do que é o pecado. O pecado contagia desde o nascimento. Quando houver um óvulo sendo fecundado, ali está gerando um pecador. Então ele vai passar por toda a humanidade. E só existe um remédio, só existe uma cura, só existe um tratamento, que chama-se Evangelho, boa notícia, Jesus Cristo. Ele disse, olha, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Deus, ninguém chega à presença de Deus, ninguém pode ter acesso a Deus, ninguém pode ir à presença dele sem Jesus Cristo. Amém. Ninguém. Então por isso que a humanidade, as pessoas cometem seus erros, seus enganos, suas depravações, seus desejos do coração manifestos, a vontade da carne todos os dias. E as pessoas fazem isso, e que suscita a ira de Deus, porque as pessoas têm prazer nisso. As pessoas têm prazer no pecado. As pessoas têm prazer em fazer essas coisas e ainda olha para Deus, para o céu, e imagina que um Deus tão bonzinho, que não está se importando, que não está de maneira nenhuma olhando, mas Deus está justamente vendo todas essas coisas e julgando e manifestando a sua ira. Então você pode entender que quando acontece algo, é Deus dando oportunidade do homem arrepender-se dos seus pecados e poder voltar-se para Ele, poder cair aos seus pés de joelhos e dizer: Deus, eu sou um pecador terrível, preciso da sua graça, preciso da sua misericórdia. E é isso, meus amados, que podemos entender na mensagem dele. Nós podemos entender nessa manifestação da ira o seguinte: entender o quanto Deus odeia o pecado. Nessa descrição que nós acabamos de ler, ou nessas coisas que acontecem, você vai entender o quanto Deus odeia o pecado. Deus odeia tanto o pecado que Ele vai dar um remédio extremo. Ele faz com que seu único filho, como prova que Deus ama o mundo de tal maneira, Ele faz com que o seu filho seja ali e derrame o sangue dele, para poder curar esse mal terrível. Então, quando Deus manifesta a sua ira, dizendo que Ele pune, que Ele faz esses atos em que as pessoas vão serem afetadas e até morrerem, Deus está dizendo: entendam como eu odeio o pecado. Compreendam isso. Compreendam e vivam. Compreendam e esteja diante das mãos de Deus, sustentadas por ela. Você pode dar a vida inteira no pecado. Você pode fazer a vida inteira aquilo que agrada a sua carne. Você pode satisfazer os seus desejos mais escusos, escondidos, seus desejos secretos. Você pode realizar todos eles. Mas você vai estar ciente a partir de hoje que esses atos suscitam a ira de Deus, porque Deus odeia o pecado.
E quem ama o pecado está estendido nos braços do pecado. Aquele que está se lançando totalmente do pecado. Entenda, você está distante de Deus. Pelo fato de Deus odiar o pecado. Pelo fato de Deus não suportar o pecado perto dele, na presença dele. Então entenda isso. Deus dizendo, olha, eu manifesto a minha ira. Todas essas coisas que acontecem, Deus está dizendo que odeia, está mostrando. Uma outra coisa que faz que eu tenha uma dimensão dessa manifestação da ira de Deus, para que eu possa entender, é que quando acontecem essas coisas, é para produzir em mim um verdadeiro temor a Deus. Se é para primeiro eu ter uma ideia real de quanto Deus odeia o pecado, uma segunda sensação que eu vou ter na manifestação da ira de Deus é para que eu tenha temor. Em palavras mais simples, que eu tenha medo da ira desse Deus. E que eu sirva Ele de todo o meu coração. Olha, não que eu seja obrigado por causa que eu tenho medo de perecer, ou medo de ir ao inferno, ou não é isso. Esse temor é justamente a obediência por amor. É porque eu entendi a graça desse Deus. É porque eu entendi o que Ele fez. E porque isso tanto afeta, atinge. Porque as pessoas agridem a Deus. E como elas fazem isso? Pecando todos os dias. Então eu tenho que ter temor na minha alma. Eu tenho que ter temor no meu coração. De verdade. Porque a ira de Deus se manifesta para os filhos da desobediência. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus odeia a injustiça. Deus odeia o engano, a corrupção. Aí você diz, por que então nosso país e outros tantos, os corruptos chegam ao poder e eles fazem tantas coisas terríveis? Olha, o mau governante, ou o mau agente de segurança, o mal que atende você na saúde, essas coisas ruins, é uma manifestação da ira de Deus. Deus coloca justamente os governantes de acordo com a ira de Deus, com a justiça de Deus, porque as pessoas têm os governantes que merecem. Ou seja, as pessoas, segundo o seu coração, coloca as pessoas lá e eles terão a devida recompensa. Então, tudo isso, irmãos, Deus, Ele fez isso várias vezes. As pessoas andavam nos erros, no engano, na idolatria do coração. Aí Deus colocava reis que faziam o que era mal perante o Senhor, porque Deus ali manifestava a sua ira, mandando escassez, mandando fome, mandando injustiça social, mandando... Isso é revelação da ira de Deus. Mas deixa eu adiantar para não estender na hora. Já fechou? Não? Ok. Eu estou aqui conversando aqui com a produção para a gente poder não passar muito do horário. Então, segunda coisa. Se nós estamos vendo a ira de Deus, Deus está irado contra o quê? Contra o que Deus está irado? Justamente contra isso que está no versículo 18. A impiedade e a injustiça. Deus está irado com essas coisas. Olha, meus irmãos, tudo aquilo que causa indignação na nossa coração é um resquício do que a nossa semelhança e imagem de Deus que Deus deixou impressa lá na criação que Ele fez. Essa imagem, ela distorceu com o pecado. Essa imagem foi destruída, distorcida totalmente, de maneira que ainda existem alguns requisitos, porque Deus opera com sua graça, com sua misericórdia, e faz isso para com a humanidade inexplicavelmente, porque Deus é bom, atos de bondade de Deus inexplicável. Porém, Deus manifesta a sua ira e demonstra aqui nesse texto que nós lemos,
que ele está irado contra a impiedade do homem. Impiedade é os homens não obedecendo a Deus, é os homens não ligando para o que Deus diz, não ligando para a sua mensagem, não ligando para o seu evangelho, para as suas boas notícias. E injustiça é a relação do homem para com o outro homem, não sendo justo, não sendo leal, não sendo verdadeiro, todas essas coisas que se cometem contra o outro. Então, são duas formas que Deus falou, contra ele e contra os homens. Você percebe que quando aquele homem religioso chega para Jesus e diz, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele diz, amar a Deus acima de todas as coisas, com força, pensamento e tal, e semelhantemente amar ao próximo. Então Deus fala que tem que haver essa relação com Deus, de justiça, verdade, sinceridade, assim como para com os homens. É uma vertical e horizontal, assim como aqui também está descrevendo. Impiedade para com Deus, impiedade para com os homens. Então você vai perceber, né, como Deus é zeloso e fiel com a sua palavra, e que se você entender e obedecer, você vai ser feliz, e você vai ser bem-aventurado, e você vai entender que estar no barco com Jesus, com tempestade, com ventos furiosos, é muito melhor do que estar sem Ele, porque aí não tem esperança alguma, não tem como sobreviver. Deus está irado contra a impiedade e justiça, versículo 18. Deus está irado com os que ignoram a sua verdade, versículos 19 e 20, e também o capítulo 2, versículo 15. A verdade dele é ignorada. Muitos vão ver essa mensagem, vão ignorar tudo isso que eles estão ouvindo, achar que isso é um discurso já ultrapassado, que é algo que se diz há muito tempo e nada acontece. Olha, as pessoas estão recebendo a justa punição, e quando acontecem coisas ruins, as pessoas dizem, cadê Deus? As pessoas não entendem que as pessoas recebem a justa punição pelos seus próprios atos de injustiça, por não se deterem a verdade de Deus, por não se deterem. As pessoas criam suas verdades, suas filosofias, e estão tentando mudar conceitos que Deus estabeleceu. Eles não vão conseguir, mas eles estão fazendo isso, mudando na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas estão seguindo ideologias, estão seguindo filosofias, estão seguindo verdades que se descobriram agora, mas essas verdades, ou seja, são coisas contrárias à natureza de Deus, e que já existe há muito tempo, e que se pratica há muito tempo, e que foram banidas, mas que foram resgatadas pelo mal. O príncipe das trevas traz novamente, e as pessoas têm isso por verdade e ignoram a verdade de Deus. A terceira coisa é porque eles rejeitam a verdade, rejeitam a Deus, não só a verdade, mas rejeitam o próprio Deus, versículos 21 e versículo 28. Deus é rejeitado quando alguém está vivendo aquilo que quer, fazendo suas vontades, e está rejeitando a Deus. Os que substituíram essa verdade de que Deus é a razão principal de ser, que Deus é aquele que deve ser honrado acima de todas as coisas. Para finalizar, as consequências. Deus vai mostrar nesse texto que Deus tornou eles incapazes de entender, nulos no conhecimento, de entendimento. Eles ficaram capazes de entender, mesmo se achando sábios. E isso no versículo 21 e 22, as pessoas se tendo por sábios, mas na verdade eles estão cegos no seu entendimento, eles não vão compreender. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, dizendo que as coisas espirituais só podem ser discernidas pelo Espírito, e o homem natural não compreende as coisas de Deus. E isso é uma verdade. As pessoas vão crescer no seu conhecimento, as pessoas vão aprender, vão ter acesso a muitas informações, eles vão traçar ideias e planos, mas eles vão caminhar na sua própria sabedoria e inteligência, mas na verdade o seu entendimento vai estar obscurecido, eles não entenderão, eles não terão fé, a não ser que Deus toque em seus corações. E isso por causa da ira de Deus manifestada com a sua justiça, com o seu julgamento. Ele torna o entendimento das pessoas incapazes de poder conhecer a Deus, de poder conhecer a bondade de Deus e poder conhecer a misericórdia de Deus. E ele diz que por causa disso ele os entregou a si mesmo.
versículos 24, 26 e 28, ele vai dizer, olha, Deus os entregou a sua própria sorte. Acredito eu que a pior coisa que possa existir, a pior condição que possa existir para o homem é Deus o entregar a si mesmo. Quando Deus está ali corrigindo, quando Deus está mostrando o caminho, quando Deus está dizendo não vá por aí, mas quando Deus diz, vá a sua própria sorte. Por isso que os homens se inflamaram uns com os outros, as mulheres uns com os outros. Por isso que a descrição é tão terrível. Deus destruiu 5 cidades por causa disso, as mais famosas são Sodoma e Gomorra. E elas foram destruídas porque esse tipo de coisa acontecia como nos dias de hoje. Era terrível. E a ira de Deus veio, Deus mandando fogo do céu, enxofre, destruiu aquelas cidades. A ira de Deus ainda se manifesta. E ainda está, os homens agora estão entregues à sua própria sorte. Então eles vão conquistar coisas. O fato de alguém ser bem sucedido financeiramente não quer dizer nada de bênção de Deus. O fato de que as pessoas conquistarem coisas, isso não tem a ver com a bênção de Deus. O fato de que as pessoas serão engrandecidas, famosas, isso não tem a ver com bênção de Deus. A bênção de Deus é o homem estar arrependido no seu coração, ser humilde nos pés do Senhor, compreender as verdades das Escrituras e viver conforme aquilo que Deus ensina. Amém. Então Deus os entregou. E no versículo 20, ele vai dizer, olha, por todas as coisas que Deus criou e fez, todas essas pessoas são indesculpáveis. Olha, não há ninguém que vai dizer, eu não entendi de verdade, eu não compreendi de verdade que tu eras assim. E ele vai dizer, só olhe na sua volta. Você tem que ser capaz de entender que existe um grande Deus e que você deve prestar contas a Ele. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia. Que possamos não esquecer de suas verdades, não fugir delas, não sair do caminho, não ter desfocado aquilo que Ele colocou para que nós venhamos andar e viver. Que nossos olhos sejam abertos, que possamos fazer essa vontade dEle, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Vamos orar, encerrando esse momento agradecidos ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por tudo. Abençoe a todos, meu Deus, na compreensão da sua palavra, da sua verdade. Ajude-nos a crer, Senhor, ajude-nos a viver esses valores, a não, Deus, esquecê-los e não, Senhor, olhar para outras coisas, não, Senhor, ser enganados, iludidos por ideias ou ideais, Senhor, facilidades. Não nos deixe, Senhor, Deus, tirar as verdades ou diluí-las ou diminuí-las, Senhor, fazendo os nossos próprios conceitos. Mas, Senhor, possamos viver que a sua verdade, o seu evangelho, para que não sejamos, Senhor, alvos dessa ira. Ajude, Senhor, a cada um crer, a se voltar ao Senhor, arrepender-se dos seus pecados e viver para a glória de Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Deus os abençoe, conceda graça, paz, misericórdia, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.